Muito bom dia! Começando a nossa aula de número 90 e hoje nós vamos estudar juntas sobre Esther e o que Esther pode ensinar pra gente sobre como nós vamos viver a nossa identidade, o nosso propósito em Deus. Por favor, você que já tá aqui ao vivo comigo, fala pra mim se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem, tá? Bom dia, Jo, Lara, Lu, deixa eu ver quem mais, Elizabeth, bom dia, Flavinha, Jaque, Diana, bom dia, Saskia. Bom dia, Brena. Então, gente, fala aí pra mim, vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Tudo claro? Camila, bom dia. Tudo ok? Então, pronto, vamos seguindo. Fala aí pra mim, tá? Se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. Como assim, Pri? Veterana é que você que já assiste as aulas aqui comigo, que já fez ou que está fazendo algum curso, tá? Comigo, tipo mapa do tempo, mapa da fonte, ou que já fez algum curso comigo lá atrás. E você que é novata, você que tá aqui pela primeira vez, coloca aí pra mim porque eu quero te dar as boas-vindas, tá bom? Bom dia, Larissa, seja bem-vinda. Camila também novata, coisa boa, várias meninas novatas aqui. Cris, bom dia. Você que é veterana, já vai dando boas novas aqui para as meninas, tá? Franciele, seja bem-vinda. Oi, Kelly, Denilde. Lara também é novata. Lu, novata, ok. Bom dia, Condessa Tânia. Lidiana também tá aqui pela primeira vez. Deixa eu ir baixando aqui o som, tá? Então sejam bem-vindas. E olha só, você que tá aqui pela primeira vez, o que a gente sempre faz quando nós começamos aqui a nossa aula? A gente clica aqui nesse aviãozinho de papel, tá? É um símbolozinho que parece um avião aqui embaixo. E aí você vai compartilhar essa live com suas amigas. Por que isso é importante? Pra gente trazer mais pessoas aqui pra nossa aula. Hoje é um tema que a maioria das pessoas vive perguntando: Pri, como que eu descubro o meu propósito? Pri, como que eu vivo o meu propósito? E a gente vai estudar isso dentro da história de Esther, tá? Falando nisso, você já vai pegar a sua Bíblia, ok? Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno, tá? E já deixa aberta a sua Bíblia na história, no livro de Esther, tá bom? Então, olha só, Roberta, seja bem-vinda. Peraí que tinha mais uma novata aqui, deixa eu voltar. Camila também. Daiane, seja bem-vinda. Nayara, é um prazer, tá? Ter cada um de vocês aqui. Então, olha só. Pri, me explica aí como é que funciona aqui as aulas, eu quero aprender mais. Tô aqui pela primeira vez, cheguei por acaso. O que acontece? Toda semana, de segunda a sexta, a gente tem aula gratuita, tá? Aqui no Instagram. E, inclusive, semana que vem, a gente vai ter algo especial. Normalmente, as nossas aulas, elas têm um tema, né? A gente tá sempre estudando sobre a Bíblia. Só que na semana que vem, a gente vai ter um curso gratuito, tá? Aqui de segunda a sexta. Você precisa começar na segunda e finalizar ele na sexta-feira, que vai ser o nosso curso Florescer. A gente já teve edições desse curso, mas com certeza nenhuma edição é igual à outra. E o Florescer, ele vai ser para celebrar uma nova etapa que a gente vai ter aqui, um novo... Não é um curso, é outra coisa que eu vou já explicar para você. E também para preparar as pessoas que vão entrar nessa nova etapa. Pri, que etapa é essa? É uma mentoria em grupo que eu vou abrir só para mulheres, tá? Que desejam viver o quê? Que querem organizar, ressignificar o passado delas, que querem entender e estabelecer a identidade delas em Deus e viver o propósito. Então, dentro do Florescer, eu vou te explicar as bases do que a gente vai estudar, né? Do que a gente vai fazer e executar lá dentro da mentoria, que vai ser a mentoria Enraizadas, tá bom? Então, o meu convite para você que está aqui a primeira vez é: se inscreve, tá? No link que tá na minha bio, que lá você vai se inscrever, vai colocar o seu nome, o seu e-mail e vai entrar nos nossos grupos de aluno. Num dos grupos, você pode entrar ou no Telegram ou no WhatsApp. Pri, por que é importante eu fazer essa inscrição e entrar nesses grupos? Para você receber os checklists, as atividades que a gente vai ter dentro do Florescer, tá bom? Então, se você já está num grupo de WhatsApp, não precisa se preocupar, já tá tudo certo, né? Aquele grupo que você recebe os avisos. Se você ainda não está,
E tiver dúvida é só falar comigo no direct, tá? Assim que terminar a aula, tá bom? Então, o trabalho que a gente desenvolve aqui com vocês o meu papel aqui é treinar você para ser uma mulher cada vez mais sábia. A gente faz isso com as nossas aulas gratuitas, com os mini cursos, como a gente vai ter o Florescer na semana que vem, que também é gratuito, através do nosso canal do YouTube, que tem várias aulas lá para vocês. E também a gente tem os nossos cursos avançados. A gente tem o Mapa do Tempo, que é focado em organização do coração, né? E organização da vida, do tempo. A gente tem o Mapa da Fonte, que é para quem quer aprender a estudar a Bíblia. A gente tem o Clube do Livro, tá? Que é para quem ama ler, quem quer criar o hábito da leitura e principalmente para quem quer aprofundar no relacionamento com Deus. E a partir da semana que vem, a gente vai ter também a nossa mentoria, tá? Enraizadas, que é uma mentoria só para mulheres que desejam se aprofundar no relacionamento com Deus, tá bom? Então, olha só, tudo certo, tudo ok, vocês já clicaram no avião, tudo certinho, me falem aí. Enquanto isso, eu vou bebendo água, tá? Tema da nossa aula de hoje é Esther, tá? Como é que a gente vai aprender com Esther a viver o nosso propósito? Posso começar? Vocês já chamaram todo mundo, clicaram no avião, chamaram aí pelo menos 10 amigas, ó, Nise disse que já tá tudo ok. Então, vamos lá. Só para você entender o panorama, o que eu recomendo? No final de semana, dá uma lida no livro de Esther, só são 8 capítulos, você consegue ler rapidinho. E como é uma narrativa, você consegue ler super rápido, tá? Eu vou fazer um resumo. Obviamente que vai ter spoiler aqui na aula, né? Você precisa entender a história do começo, meio e fim. Mas lê o livro, porque tem detalhes que você só vai conseguir, coisas que Deus vai te falar quando você colocar os seus olhos, o seu pensamento direto na palavra de Deus, tá bom? Então, o que é a história de Esther? Esther, junto com Ruth, são os 2 únicos livros da Bíblia que levam o nome de uma mulher. E, diferente de Ruth, Esther era uma mulher de destaque. Por quê, Pri? Porque ela se tornou rainha. Mas calma, antes da gente chegar aí, o que é que o livro conta? É a história de uma menina que ela era órfã. Órfã por quê, Pri? Porque o país dela foi invadido. No livro não conta se os pais de Esther morreram na guerra, se eles morreram de fome, mas com certeza foi uma consequência, né, da invasão de vários inimigos de Israel que foram invadindo a terra de Israel. Então Esther, ela foi levada cativa para um outro país e na época ela já era órfã. Quem cuidou dela foi um primo que chamava Mardoqueu, que foi quem adotou ela. Eles eram da tribo de Benjamim, lá na terra de Israel. E aí, Esther estava lá, de boa, exilada, com um primo, que era um mentor que cuidava dela. E ela foi morar no reino da Pérsia. Por outro lado, o livro começa, né? O livro não começa contando a história de Esther. Ele começa contando a história de um banquete, de uma festança, que teve lá no reino que Esther estava. Esther era lá, tipo assim, pobrinha, estava lá no cantinho dela, exilada, uma pessoa que não tinha nada a ver. Enquanto Esther estava lá no palácio estava rolando uma festa. Gente, mas era uma festa. Imagina uma festa que dura 6 meses, com muita comida, com muita bebida. E o rei Assuero, né, que é o personagem aqui que abre a história pra gente, claramente a gente vê aqui pela narrativa que ele era um cara que gostava da bebida, que ficou descontrolado por causa da bebida. Ele já estava, tipo assim, alegre, porque ele tinha bebido demais. Ele era orgulhoso. A gente vê várias questões de caráter aí desse homem. Aí, no meio da festa, o que é que ele decide? A festa lá naquela época era assim, o rei dava uma festa para os convidados dele. E esses convidados, gente, eram centenas e centenas de pessoas de todo o Império Persa, né? Que eram, tipo assim, os funcionários dele, os governantes, as pessoas que estavam abaixo dele. Tava todo mundo lá. Os homens do lado do rei e as mulheres com a rainha. Aí, num dia da festa, depois de muita bebida e tal, ele disse assim, minha rainha é muito bonita. Alguém pegue lá aquela mulher, diga a ela, tá? Que eu quero que ela venha aqui bem bonita, bem linda, com a coroa dela. Que eu quero mostrar pra todo mundo como a minha mulher é bonita, tá? E aí,
Vasti se nega aí. E antes da gente continuar o que aconteceu com Vasti, eu quero só que você entenda o seguinte. Pri, quem escreveu o livro de Esther, a gente não consegue ter certeza, mas pelos detalhes, é bem provável que tenha sido Mardoqueu, o tio de Esther. E para que esse livro foi escrito e para quem? Ele foi escrito para o povo judeu, para explicar a origem da festa de Purim, que é uma festa que até hoje os judeus eles celebram. Essa festa, gente, é para celebrar o livramento de Deus. A vitória do povo de Deus é uma festa que ela celebra que Deus, ele livra a gente dos nossos inimigos. É uma festa para a gente se lembrar, para a gente se alegrar, que não importa qual é a dificuldade que a gente está passando, Deus, ele tem livramento para a gente. Então, até hoje, a festa de Purim, ela é celebrada lá em Israel. E ela é mais ou menos em meados do começo do mês de março, ela é celebrada lá. E essa narrativa de Esther, ela era tão poderosa que Hitler proibiu a leitura, tá, do livro de Esther. Você vai entender porque o livro de Esther, ele fala sobre alguém que tentou ser o primeiro Hitler, mas que não conseguiu, né? E aí, ele proibia isso no campo de concentração. Se no campo pegassem algum homem, alguma mulher lendo ou contando a história de Esther, aquela pessoa era morta na hora. Então, você está diante de um livro que ele é tão poderoso, ele falava tanto daquilo que aquela nação tinha, né? Daquilo que Israel tinha de poderoso, que Hitler, como um perseguidor, um exterminador, um genocida do povo judeu, tinha medo do que aquele livro poderia fazer. Então, durante muitos anos, na perseguição, a festa de Purim ela era celebrada dentro das casas, às escondidas. Mas uma coisa que a gente precisa aprender aqui com o povo hebreu, com o povo judeu. Independente da situação difícil que eles passavam, eles não deixavam de celebrar. E eles não deixavam de fazer aquilo que Deus tinha deixado como orientação para eles. A gente também precisa aprender a fazer isso na nossa vida, tá? E esse livro, quando você for ler, você vai notar o seguinte, tá? Em nenhum momento esse livro ele vai usar a palavra Deus. Aí as pessoas, né? Existiam pessoas que criticavam muito o fato desse livro estar dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, se ele não mencionava Deus. Mas é justamente isso. O livro mostra que Deus está sempre agindo na nossa história, tá? Com soberania e muitas vezes ele usa quem nós menos esperamos, tá? Então, para as pessoas que dizem, a Bíblia, o cristianismo são culturas, é um meio que desvaloriza a mulher, é antifeminista, é isso, é aquilo outro. A Bíblia, a palavra de Deus, valoriza a mulher, tanto que a gente tem 2 livros, né, em homenagem a mulheres, que uma era estrangeira e outra era judia, mas mulheres que mudaram dentro do contexto dela as histórias que elas podiam, tá? Então, a Bíblia defende sim a mulher, mas a mulher no lugar que Deus determinou para ela. E a gente vê muito claramente isso dentro do livro de Esther. Por quê? Porque antes de Esther ser colocada como rainha, existia outra rainha. Uma rainha que decidiu que ela ia fazer as coisas do jeito dela, no tempo dela, e que ela ia desonrar o marido dela em público. As pessoas diziam assim, eu tô falando aqui de Vasti, tá? A primeira mulher de Assuero. E as pessoas diziam assim, mas o rei queria humilhar Vasti, queria expor ela como uma mercadoria. Eu não tô aqui em momento nenhum dizendo que Assuero estava certo. Só que um erro de uma pessoa, de um lado do casamento, não justifica outro erro. Eu e você, nós precisamos ser mulheres sábias. E aí, né, a história começou com esse banquete megalomaníaco e Vasti decidiu que ela não ia obedecer o pedido do rei, que ela ia fazer as coisas do jeito dela. Resultado, ela perdeu a posição dela. Não é o tema aqui da nossa aula de hoje, a nossa aula é sobre propósito, mas eu quero que você preste atenção numa coisa. Não resolva em público aquilo que é assunto particular. O que Vasti poderia ter feito, Pri? Que teria sido mais benéfico para ela, mas ia ter matado aqui a história no meio, né? Ela podia ter ido lá, botado a tal da coroa, botado a melhor roupa, ter ido. Pri, o marido dela estava bêbado, ter segurado a onda, né? Ter ajudado o marido dela a não passar vergonha. E depois, em casa, lá, nos 2 quietinhos,
ela dizia, olha, não gostei do que você fez, não foi legal. Mas Vasti, ela decidiu, né, que ela ia fazer o que ela bem queria, que ela ia ser empoderada, independente. E aí, ela colheu um problema, porque ela foi destituída como rainha, ficou trancada lá no canto do harém. E a história, né, não é a Bíblia, mas a história diz que ela nunca mais teve acesso ao rei. Então, ficou lá. E aí, a gente precisa aprender sobre isso. Nós não podemos desonrar as outras pessoas. Anota aí no seu caderninho. Elogio se faz em público e crítica a gente faz no privado, com muito amor, com muita gentileza e com muita sabedoria, tá? E aí, mas foi justamente esse comportamento, né, desonroso de Vasti que abriu caminho para nossa querida Esther e que abriu a oportunidade de que o plano soberano de Deus fosse estabelecido. E aí a gente chega na parte, né, do concurso real. O rei chega, o rei tá lá triste, né, tipo, poxa, perdi minha rainha. Depois que passa todo, né, o álcool, as coisas. E aí os conselheiros dele dizem o seguinte, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos animar o rei, a gente precisa de uma rainha. O rei não pode andar por aí triste, cabisbaixo. Vamos fazer um concurso real, vai movimentar todo mundo. A gente vai pegar várias virgens que tem aqui no reino, as mais bonitas, e a gente vai trazer aqui para o rei escolher, tá? Então, foi feito um concurso de beleza. Para você que acha que a beleza não é importante, um concurso de beleza está aqui descrito na Bíblia. Beleza importa, na medida certa, no lugar certo e na proporção certa. Então, uma coisa aí para você já anotar no seu caderninho. A beleza, ela importa e Deus usa a beleza a favor dos seus planos. Várias vezes na Bíblia a gente vê dizendo de mulheres que eram bonitas. Gente, quando a Bíblia fala que uma mulher é bonita, é porque ela era assim, muito bonita. De quem é que a gente escuta falar isso principalmente? A gente já estudou sobre ela, tá? Sobre Sara, a gente já viu, tá? Que Sara era muito linda. Rebeca também. E aí diz aqui que Esther era uma mulher belíssima. Olha só o que diz lá em Esther, capítulo 2, versículo 7. Agora a gente vai começar a passear aqui por alguns versículos. Mordecai havia criado Radassa. Radassa, gente, é o nome original, tá? De Esther. Esther é o nome persa, que significa estrela. E Hadassa é o nome original dela no hebraico, tá? Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Então, olha só, presta atenção. A Bíblia diz que ela era bonita e formosa. E aí eu aprendi com o meu pastor o seguinte, tá? Que ele sempre brinca dizendo assim, não existe mulher feia, existe mulher que o marido não é dizimista. Existe mulher que não se cuida, nesse sentido. Então, hoje em dia, a gente tem vários recursos, né? Pra gente se cuidar, pra gente se embelezar, pra gente ficar bonita. Ai, Pri, mas eu tô insatisfeita com isso, com aquilo outro. Só que quando a gente cuida do lado externo, né? Nada que um bom banho, uma roupa limpa, já não resolva, tá? Então, a gente precisa aprender a cuidar da nossa aparência. Gente, ai, Pri, mas isso é muito superficial. Só que uma pessoa bem vestida, e quando eu falo bem vestida, não é com roupa cara, mas aí você tá limpa, você tá cheirosa, você está com uma roupa adequada para o lugar adequado, abre portas. Então, eu já vi, tá? Por exemplo, entrevista de emprego. Uma pessoa chegou mais simples, outra chegou muito bem arrumada, muito bem maquiada, com cabelo bem feito. As duas pessoas foram contratadas. Uma foi contratada por, tipo assim, R$1.000 e outra foi contratada por R$3.000. Adivinha quem foi contratada pelo valor mais alto? As duas pessoas iam fazer o mesmo trabalho, a mesma carga horária. Só que uma tinha uma apresentação melhor, sabia se vender, se posicionar melhor, tá? Então, gente, a gente precisa entender que a nossa aparência, ela importa. A Bíblia diz que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Então, se você anda toda feia,
toda suja, se o seu marido chega em casa, você tá fedida, com o pijama furado, aí o seu marido, digamos, ele ainda não é cristão, tá? Aí você anda toda feia, né? Aquilo lá tudo bagunçado, o homem diz assim: valha que Jesus é esse? Deixar a mulher toda... Esse Deus deixar a minha mulher foi mais feia depois que ela se converteu. Esse Jesus aí não é legal, não. Então, Deus, ele ama as coisas bonitas. Deus ama as coisas cheirosas, organizadas. Como é que eu sei disso, Pri? É só você ir olhar lá. Quando Deus está orientando sobre a construção do tabernáculo e do templo. É tudo do bom e do melhor. Tudo cheiroso, tudo bonito, tudo organizado. Era um incenso específico, coisas específicas, tá? Eu aprendi, né, a minha pastora que sempre diz, uma mulher sábia, uma mulher limpa, não tem perigo dela viver o dia dela todinho sem tomar pelo menos uns 3 banhos por dia, tá? Então, a gente precisa aprender a se arrumar. Ai, Pri, mas a minha igreja isso, a minha igreja aquilo. Eu entendo que existem doutrinas e aí você se cuida com relação àquilo que a sua igreja orienta. Eu não estou aqui para dizer, a gente não está aqui, gente, falando de doutrina. A gente está falando de limpeza e de organização. Então, por exemplo, para mim, a mulher mais cheirosa que eu conheço, 2. A minha avó, que já está no céu, era uma senhorinha, mas sempre que eu chegava na casa dela, ela estava perfumada, o cabelo arrumado e o vestidinho simples que ela tinha, limpo e engomado. Minha sogra, né? Graças a Deus está aqui com a gente. Não tem perigo de eu chegar ali na casa da minha sogra e ela não tá bonita, cheirosa, com o vestido limpo. Então, é uma questão de limpeza, de higiene que a gente está falando aqui. Vocês entenderam? Primeira chave aí que você vai aprender com Esther. A beleza importa e ela abre as portas. Existem coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Deus vai trazer uma pessoa para destravar algo na nossa vida. Mas se a gente tiver de cara amarrada, feia, como a gente fala aqui no Ceará, toda mal amanhada, a pessoa vai olhar e vai dizer assim, não, deve ser outra. Deus me mostrou a pessoa errada, tá? Então, a gente precisa se cuidar. E aí, gente, Esther, ela alcançou o favor das pessoas. Por quê? Porque a beleza de Esther, ela não era apenas externa. Ela era interna, tá? A beleza de Esther, ela estava dentro do coração dela também. Mas deixa eu dizer uma coisa pra você. Tem gente que diz assim, ai, Pri, Deus conhece o meu coração, Só que aquilo que você vive no seu coração precisa externar do lado de fora. Então, por exemplo, eu sempre digo para vocês, não adianta você amar a Deus e você não ter tempo para estar com Deus. Não adianta você dizer que ama o seu marido, que faz tudo pelo seu marido, e se o seu marido gosta, né, e você deixar a sua casa toda descuidada, tem pessoas que são extremamente organizadas com a casa, cuidam bem de tudo, mas não cuidam bem de si mesmas. Isso, gente, são problemas, são questões internas do nosso coração. Eu digo isso pra vocês com toda tranquilidade, porque eu já fui uma pessoa que não gostava de me cuidar. Mas preste atenção, ainda sobre a questão da beleza, antes da gente ir pra questão do coração de Esther. Você dá o seu melhor pra todo mundo lá fora. Eu duvido você sair pra ir no mercantil, pra ir numa farmácia, pra ir no culto da sua igreja com roupa furada, com cabelo ceboso, oleoso, porque não lavou. Você não sai por aí. Por que que pros de fora você dá o seu melhor? E para quem está dentro da sua casa, o seu marido, os seus filhos, você vai entregar qualquer coisa? Então, meu melhor perfume, eu boto também dentro de casa. Meu marido me sentir cheirosa, cabelo lavado, tá? Então, presta atenção. Você tem que plantar as sementes certas. Ai, Pri, é só uma questão externa. É um descuido, às vezes, que a pessoa tem. Mas esse descuido, ele está refletindo o nosso coração. Então, a gente tem que pensar, tá? Então, bora lá. Esther, ela era bonita por fora e ela era bonita por dentro. Vocês estão entendendo? Manda aí o foguinho, tá? Se tiver alguma dúvida no final, eu respondo as perguntas de vocês, tá bom? Ainda no capítulo 2, versículo 9. Ela foi levada, né, lá para o concurso de beleza. Olha só como a beleza dela abriu as portas. A moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor diante dele. E olha aqui, o favor de Deus, porque a menina era bonita. Presta atenção. Por isso, Hegai se apressou em dar-lhe produtos de beleza e alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém.
Ai, Pri, Esther conseguiu tudo isso só porque ela era bonita? Claro que não, né, gente? Tinha mais um monte de mulher bonita lá. Só que lá tinha o favor de Deus sobre a vida de Esther. Só que, gente, o favor de Deus precisa encontrar você o quê? Bonita, cheirosa, uma roupinha limpinha, nada de, né? Favor de Deus, presta atenção. Então, como é que o favor de Deus ele vai lhe encontrar? A gente já aprendeu isso quando a gente estudou Ruth. Vai lhe encontrar murmurando, chorando. Ruth ela ensina pra gente sobre posicionamento. E Esther está ensinando pra gente sobre postura. Gente, Esther era órfã, imagine o tanto de insegurança que existia no coração dela. Ela era estrangeira num lugar em que todo mundo era persa, ela era diferente. Vocês acham que Esther não tinha medo, que ela não tinha insegurança? Mas, ainda assim, ela teve uma postura que chamou a atenção de outras pessoas. Então, ela alcançou o favor. De novo, tudo melhora na nossa vida. Não tem coisa que a gente, né, não consiga resolver com um bom banho e uma roupa limpa, tá? Então, segundo versículo que eu quero ler aqui com você, tá lá, é o versículo 15, ainda desse capítulo, tá? Olha só. Quando chegou a vez de Esther do quê, Pri? De ir lá passar a noite com o rei. Cada menina, toda vida, né, uma noite ali ia uma pessoa diferente, levavam do harém pra lá. Lembrando que esse tratamento de beleza que Esther passou levava um ano. Era 6 meses com um tipo de óleo, 6 meses com outro, para purificação, para ela ficar bem bonita para o rei, tá? Aí chegou a vez de Esther, versículo 15. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei e guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. Aí olha só o que tem no final desse versículo. E assim Esther alcançou o favor de todos que o contemplavam. Gente, a gente não vê Deus descendo num anjo dizendo para Esther: ei, Esther, vou te fazer rainha. Porque lá na frente vão querer matar todo mundo e tu vai estar no lugar certo. Esther, ela ia entrando com sabedoria, com gentileza, com mansidão e humildade pelas portas que eram abertas. Então, por exemplo, se a porta que está aberta para mim aqui hoje é falar com você pelo Instagram, é por aqui que eu vou entrar, pedindo a Deus sabedoria, gentileza, me apresentando para você, honrando você, né? Pri, como assim me honrando? Eu não vou chegar aqui toda feia, eu vou tomar um banho, lavar o cabelo, botar uma maquiagem, botar uma roupa boa, porque isso significa que a gente honra as outras pessoas. E aí, Esther, ela foi obediente, ela alcançou o favor de todas as pessoas, porque ela tinha beleza interna, beleza externa, e ela tinha o favor de Deus ao lado dela. Mas, gente, você entende que o favor de Deus, ele não acompanha uma pessoa que é orgulhosa? Como que o favor de Deus vai ser estabelecido na vida de uma mulher que, por exemplo, é como Vasti? Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. A gente precisa aprender a ser como Esther, tá? E aí, Esther foi lá, o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e aí o livro poderia acabar aqui, né? No capítulo 2, porque pronto, Pri, a menina que era órfã casou com o rei, foram felizes para sempre. Só que aí é que começa o problema, né? A questão, o desafio da vida de Esther, tá? Começou a perseguição ao povo judeu. O que acontece? Lá dentro daquele reinado tinha um homem chamado Amã. Amã era descendente de Agag, um rei amalequita, que inclusive Saul devia ter matado ele e toda a descendência dele e não obedeceu. Agag morreu lá atrás, né? Saul também era da tribo de Benjamim, como Mardoqueu e como Esther. E aí Amã, esse descendente desse povo que odiava Israel desde sempre, resolveu, né, perseguir Mordecai. Sendo que Esther estava lá, sem ninguém saber que ela era judia, né? Todo mundo, era tudo ali em segredo, porque Mordecai, ele tinha tido a sabedoria de Deus, tinha ouvido a instrução do Espírito Santo dizendo: ei, Esther, fica calada, não conta pra ninguém quem tu é, nem de onde tu veio. Vai aí sendo rainha, tá? Então, começou a perseguição. E aí, esse Amã, ele tinha ódio de Mardoqueu. Por quê?
Porque ele fez lá um negócio, ele era muito orgulhoso e todo mundo tinha que se curvar diante dele. E Mardoqueu não se curvava. Por quê? Porque a lei judaica e a nossa lei também, a palavra de Deus diz que nós não podemos nos curvar a outros deuses nem a outras pessoas. E aí Mardoqueu ficava lá na dele. Não, vai contra a minha lei. E aquilo foi dando ódio no coração de Amã. O que Amã fez? Vou matar esse cara, vou dar um jeito. Construiu uma forca para matar Mardoqueu. E não contente com isso, tá? O problema dele era com Mardoqueu. Olha como parece com a história de Hitler. O problema de Hitler era com um homem específico. Mas a loucura, quando o demônio encontra com um louco que tem ódio, junta a fome com a vontade de comer. E aí Amã decidiu o quê? Vou exterminar todos os judeus. Chegou lá para o rei, buzinou no ouvido do rei, encabelou o rei e fez Deus assinar uma lei que proclamava que dia tal, um dia lá do mês, todos os judeus seriam mortos e exterminados. Então, olha só o problema. Esté era rainha e ela era judia. Ai, mas ela estava escondida, ninguém ia saber. Mas imagina você saber que o seu tio, né, o seu pai, quem te criou, todas as pessoas que você conhece, no reino todo iam morrer. Né? Eles queriam o quê? Exterminar o povo judeu. Qualquer semelhança com a história de Hitler não é coincidência, tá? E aí começa essa perseguição. Então Amã, ele estava decidido tanto a matar Mardoqueu, tá? Como a matar todos os judeus. E aí ele conseguiu uma lei para aprovar isso. O que a gente vê aqui no meio da história? Muito medo, muito desespero e muita tristeza. Mardoqueu, ele já se veste num pano de saco, que é quando o povo judeu, a tradição, né, oriental lá deles, quando eles estão muito tristes, eles se vestem com roupas de saco, colocam cinzas na cabeça para demonstrar que eles estão tristes. E aí, lá em Esté capítulo 4, a gente vê qual é o papel de Esté nisso, qual é o propósito de Deus na vida dela. Mardoqueu chega lá, no meio, né, da praça, todo sujo, Esté diz assim, ei, alguém mandou uma roupa ali para ele se vestir. Ele é um funcionário real, ele é meu tio, ele não pode estar andando assim. E aí foram lá tentar vestir ele, ele disse, não, você tem que dar um recado para Esté. Existe algo que ela precisa fazer. E aí tá lá no Esté capítulo 4, deixa eu só achar aqui, versículo 10 e versículo 11, tá? Olha só o que diz. Então Esté falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mardoqueu. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem e mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o seu cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Então, gente, Esté, ela disse o que para Mardoqueu? Olha, o seguinte é esse, eu sei que tá perigoso, eu sei que tá um problema, mas assim, tem uma lei aqui. E tipo assim, a outra rainha já foi deposta, tá? Porque o rei, ele era assim, bem temperamental. E ela disse, então, assim, faz 30 dias que ele não me chama, eu acho melhor eu não me arriscar. Ou seja, Esté estava dizendo assim, olha, Mardoqueu, é muito difícil, eu sinto muito, mas eu estou com medo, eu não posso me arriscar. E aqui, gente, tem uma chave com relação à questão do propósito. O seu propósito, ele não é vivido na zona de conforto. O seu propósito, aquilo que Deus chamou você para fazer, não é vivido, né, num lugar onde tudo vai bem, onde todo vento sopra, onde tudo tá legal, onde ninguém te critica, onde ninguém vai chegar para falar algo com você. Pelo contrário, o nosso propósito, ele é vivido, tá, em um lugar de desconforto. E Esté, ela disse, olha, eu tô muito bem aqui como rainha, não quero me mover daqui não. Aí, né, tem gente, ai, Pri, eu queria tanto viver o meu propósito, não sei por que eu não vivo, porque você não sai do comodismo. Deus diz assim, ei, acorda aí de madrugada, vem orar comigo. Ai, não, é tão cansativo. Ei, se levanta, bora, vamos ler a Bíblia. Ai, não, tô cansada, Deus, tanta coisa para fazer. Às vezes o seu propósito, aquilo que vai destravar o seu propósito, está lá no lugar onde você vai colher, aonde você vai servir, como foi o caso da vida de Ruth.
E lá onde Ruth estava servindo, o propósito encontrou ela. Como que você quer viver o seu propósito? Se você tá aí parada, só faz o que gosta, o que quer e na hora que quer. O propósito de Deus, o plano de Deus é para pessoas que são corajosas. E aí nessas horas a gente precisa ter um mentor. A diferença da vida de Esté, ela só viveu e ela só chegou aonde ela estava, claro, primeiro, pela graça e pelo favor de Deus. Segundo, porque ela tinha um mentor na vida dela, um homem sábio, para destravar a vida dela, para fazer ela enxergar as coisas que ela não enxergava. Aí Mardoqueu, como bom mentor, quando ouviu a resposta amedrontada de Esté, e tá tudo bem, né, a gente ter medo, ele foi lá e deu um sacode nela. Olha só o que ele disse, né, versículo 12. Essas palavras de Esté foram transmitidas a Mardoqueu. Então Mardoqueu pediu que respondessem a Esté. Versículo 13. Grifa aí o versículo 13. Não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Ei, não imagine que você, por estar aí com uma coroa na cabeça, você vai escapar, tá? Versículo 14. Por quê? Se você ficar calado agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Presta atenção, gente. Ai, Pri, existe um chamado de Deus na minha vida e se eu não cumprir, outras pessoas vão morrer, vão perecer. Existe algo único que só eu posso fazer. Não, gente. Se você não se levantar, Deus vai colocar outra pessoa no seu lugar. O mundo, a pessoa que Deus quer salvar, as pessoas que Deus quer transformar através do seu chamado, elas não vão perecer por causa da minha covardia ou da sua covardia. Se eu, Pri, não tivesse tomado a posição de vir, fazer curso, fazer aula, outra pessoa estaria fazendo. Outra pessoa assumiria e estaria aqui falando com você. Não existe essa de ficar um lugar vazio. Você, por exemplo, que é mãe, se você não ocupa o seu lugar de mãe educando, instruindo o seu filho, outra pessoa vai ocupar. Se você que é esposa, se você não ocupa com propósito, com intenção, o seu lugar de esposa, como deve ser, como a Bíblia orienta, infelizmente, outra pessoa vai ocupar o seu espaço. Então, o que Mardoqueu estava dizendo para Esté? Ei, presta atenção, Esté. Se você não se posicionar, ok, eu confio em Deus. E nem que seja um anjo, né? Nem que sejam ordens celestiais, mas o povo judeu não vai ser exterminado, tá? Só que, olha o que ele continua dizendo, tá? Se você ficar calado agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Então você, quando você não se posiciona, quando você não se apresenta diante de Deus para viver o seu propósito, não sou eu que estou dizendo, é Mardoqueu, aconselhando Esté, aconselhando a mim e a você. Quando, na hora da necessidade, na hora do vamos ver, você não se posiciona, vem destruição para a nossa família. Então, o propósito, ele começa a ser vivido num posicionamento adequado à vontade de Deus, tá? E aí ele termina, né? Ele dá na cara dela bem muito, aí depois ele assopra. Mas quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi elevada a uma condição de rainha. E aqui a gente entende algo da parte de Deus, o seguinte: eu e você, nós somos criadas, geradas por Deus, pensadas e planejadas para viver o tempo de hoje. Ai, Pri, mas eu queria ter nascido lá não sei quantos anos atrás. Deus escolheu você para hoje, para esse tempo, para esse país, para essa família que você nasceu. Existem coisas na sua vida que você não pode optar. E aí você precisa confiar que Deus vai usar tudo isso para estabelecer o propósito dele na sua vida. E existem coisas na sua vida que você escolheu. E aí a grande questão é que quando a gente tem um propósito, a gente consegue fazer decisões certas. A gente consegue se conectar com pessoas certas. Quando eu tenho um propósito, eu consigo receber coisas muito boas, propostas maravilhosas, olhar e dizer assim, olha, muito legal, mas eu não posso aceitar agora. Isso vai me tirar do meu propósito. Uma pessoa que não sabe para onde está indo, está lá no livro da Alice, né? No País das Maravilhas. Uma pessoa que não sabe para onde ela está indo, qualquer caminho parece bom. Uma mulher sem propósito, qualquer proposta ganha o coração dela. Então eu aprendo com meu marido é que diz, eu não saio de casa para comprar um pão sem ter propósito.
sem ter intenção. Nós precisamos ter intenção em tudo que nós fazemos. E aí, gente, Esther, ela precisava se posicionar, ela não podia se calar. E o propósito é para quem se posiciona. Pessoas covardes que retrocedem não vivem o propósito. O propósito, ele não é vivido por pessoas covardes, tá? E aí, a gente precisa entender qual foi a resposta de Esther. O que foi que Esther fez? Ela viu, eu tô nessa situação, ela conseguiu ler a situação. Pri, por que que Esther... Técio, se tu estiver me ouvindo, eu acho que tem alguém batendo no portão. Por que que Esther, ela decidiu, como que Esther conseguiu entender a conjuntura? Esther, ela tinha sabedoria, ela tinha discernimento, mas na hora da dúvida, ela tinha um mentor, uma pessoa com mais maturidade espiritual, para conseguir ver o reino espiritual, ver aquilo que Esther não estava conseguindo ver e mostrar para ela. E aí, olha só a resposta de Esther, está lá no versículo 15 do capítulo 4. Então Esther pediu que levassem a Mardoqueu a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias. Gente, era um jejum, mas um jejum assim, valendo. Porque jejum sem comida já é muito difícil. O que Esther pediu foi que eles fizessem um jejum sem comida e sem água. 3 dias, tá? E aí, esse tipo de jejum é um jejum que é muito difícil de fazer, que você aguenta vários dias sem comida, mas sem água a gente não aguenta. E aí, Esther disse, olha, vamos orar e vamos jejuar. Então, o primeiro passo de Esther foi entender o quê? Essa batalha ela não é física, ela é espiritual, tá? E ela diz, não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem noite, nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Então, muitas vezes, a fazer o nosso propósito, cumprir aquilo que Deus chama pra gente, dói. Sabe? Vai doer no nosso corpo, vai doer na nossa alma, no nosso ego, no nosso orgulho. Pri, mas como que eu vou conseguir entender o propósito de Deus para a minha vida? Você precisa começar vivendo o básico. A Bíblia diz que Deus criou a nós, homens e mulheres, para quê? Para glorificar a Deus, para refletir a glória de Deus na terra. Então, se eu não estou fazendo o básico, feijão com arroz, que é refletir a glória de Deus na terra, glorificar a Deus em tudo que eu faço, como eu quero receber revelação de Deus de coisas específicas? Então, tem gente que está assim, esperando para Deus responder se ela vai casar ou se ela vai comprar uma bicicleta, esperando Deus mandar um anjo, mas ela não se posicionou nas coisas básicas. Então, o propósito de Deus ele é vivido em etapas. Deus ele não vai revelar para você tudo, ele vai te mostrando passo a passo. E à medida que você obedecer, você vai destravando. Agora, presta atenção. Outra coisa que não está aqui na história de Esther, mas que está embutido nas entrelinhas. A gente não consegue viver o nosso propósito se a gente não sabe qual é a nossa identidade. Se eu não sei quem eu sou. Como assim, Pri? A gente vai ver, inclusive, isso lá dentro do Florescer e hoje a gente vai tratar profundamente isso dentro da mentoria Enraizadas. Existem coisas que você fez ou coisas que fizeram, que disseram para você, né, pecados, dores, que distorceram a sua identidade. Então, tem mulheres, tem meninas, por exemplo, que foram criadas para serem como meninos. Meninas que são filhas do rei e que foram criadas para serem mendigas emocionalmente. Então, enquanto a gente não consegue alinhar a nossa identidade, enquanto a gente não consegue resolver essa questão de identidade, é muito difícil de viver o nosso propósito. Então, enquanto eu, Pri, não comecei a curar a minha identidade, curar aquilo que Deus tinha para a minha vida dentro do meu coração, eu não destravei. Então, enquanto o orgulho, a falta de perdão e outras dores e outros pecados, eles dominavam o meu coração, eu não destravava, tá? Então, a gente precisa entender que o processo de Deus, ele é passo a passo. Se eu não cumprir o passo 1, eu não tenho como estar no passo 10. Vocês estão entendendo? Manda aí o foguinho, tá? E aí, eu quero que você entenda o seguinte.
Eu separei aqui algumas coisas que Esté fez para viver o propósito dela, certo? Antes de falar aqui, deixa eu ver aqui. São 6 coisas que Esté fez para viver o propósito dela, tá bom? Antes de falar sobre isso, eu quero lembrar para você o seguinte. Semana que vem, segunda-feira, a gente vai ter o nosso curso gratuito aqui, o Florescer. Pri, sobre o que é que vai ser o curso? É sobre como você sair de uma vida de deserto, uma vida estéril, uma vida de uma pessoa que não sabe qual é o propósito, não sabe para que veio, para onde é que vai, e entender o plano de Deus na sua vida e se tornar uma mulher frutífera. Esse curso, ele é gratuito e ele é um curso de preparação para a mentoria que a gente vai abrir vagas na quinta-feira. Na segunda-feira eu vou explicar mais sobre como vai ser a mentoria, sobre tudo certinho. Agora eu só quero que você se concentre em se comprometer a participar do Florescer. E caso você ainda não esteja no grupo de aviso das alunas, você entrar num dos nossos grupos. Pri, não sei como entrar. Vou colocar o link nos stories depois da live. Se você tiver dúvida, é só falar comigo no direct, tá? Então, vamos lá. O que foi que Esté fez para viver o propósito dela? Primeiro, ela entrou nas portas que Deus abria. Deus abriu a porta de um concurso de beleza. Ai, não é coisa de Deus. Ai, beleza, não é coisa da Bíblia. Não vou entrar. A porta abriu, Esté foi. Até porque naquele caso, não tinha esse negócio de ai, quero, não quero. Era o rei que estava mandando, pegou lá, trouxe e pronto, tá? Então, entre pelas portas que Deus abre. Olhe com sabedoria. Você está orando por uma coisa. Vem ali uma porta aberta, vai entrando. Pri, não sei se eu devo entrar ou não. Como que eu faço para discernir? Primeiro, Deus não dá orientação que quebre o princípio da Bíblia, tá? Segundo, ora, lê a Bíblia. E terceiro, fala com alguém mais maduro na fé, que isso vai te ajudar, tá? Então, primeira coisa, Esté entrou pelas portas que Deus abria. Segundo, Esté, para viver o propósito dela, ela era gentil, ela era obediente e ela era benquista. Existem pessoas que conectam você com o seu propósito. Existiram e existem pessoas na minha história, na história do meu marido, na nossa casa, que destravaram a nossa vida para conectar a gente com o nosso propósito. Pri, dá um exemplo. Na minha vida e na vida do meu esposo são os nossos pastores, que também são os nossos mentores. É claro, gente, é muito claro na nossa vida que se não fosse a mão de Deus usando eles para alinhar as nossas emoções, ajudar a gente a entender o nosso propósito, corrigir a gente quando a gente estivesse na rota errada, a gente já tinha se perdido, a nossa casa, o casamento, já tinha tudo ido por água abaixo. Então, existem pessoas que vão conectar você, que vão destravar você para o seu propósito. Você precisa ser gentil, ser obediente, ser humilde com as outras pessoas. Eu não sei quem é a próxima pessoa que eu vou destravar ou que vai destravar a minha vida. Então eu preciso me mover entre as pessoas com gentileza, deixando as portas abertas. Vocês estão entendendo? Tá? Então essa é a segunda chave. Terceira chave. Esté, ela tinha um mentor. A gente não consegue, gente, avançar nessa vida, né? Tipo assim, ai, eu sei de tudo, eu faço tudo, eu posso tudo. Ninguém sabe de tudo. Então, existem mentores, existem pessoas que vão ajudar a gente a enxergar aquilo que a gente não enxerga. Seja no nosso casamento, seja na nossa profissão. Então, por exemplo, eu vejo pessoas que investem tempo, investem dinheiro em mentores profissionais, em mentores para ajudar em questão financeira. Mas por que a gente também não valoriza pessoas que vão destravar as nossas emoções, que vão ajudar a gente a crescer na nossa vida espiritual, tá? Então, Esté, ela tinha um mentor. Uma dica para você que quer ter bons mentores: leia bons livros. Um livro é uma mentoria, é algo que você está tendo acesso à mente ali de uma pessoa e está pegando o melhor do que ela tem para ensinar, tá? Então, Esté, ela tinha um mentor. Próximo, Esté, ela se posicionou com coragem. Não dá para viver. Propósito não combina com covardia. E só vive o propósito quem suporta passar pelo processo. Você não chega para viver no lugar que Deus deixou, que Deus tem para você, se você não se submete ao processo. Então, Esté, ela se submeteu a todo o processo. Que processo, Pri?
ela foi para um concurso de beleza, ela ouviu o que as pessoas diziam, ela passou pelos tratamentos, ela ouviu as instruções, ela se submeteu, tá? Então, Esther, ela se submeteu ao processo, ela se posicionou com coragem. Próximo, Esther orou e jejuou, tá? O jejum e a oração, gente, eles destravaram na cabeça de Esther a estratégia que ela ia usar. Pri, como que eu devo jejuar? Como que eu não devo jejuar? O que eu devo fazer? O jejum que a Bíblia fala, galera, é de alimento. Ai, Pri, mas eu posso jejuar de rede social, disso ou daquilo outro? Pode, tá? Mas aí tem que ver direitinho. Porque o jejum, gente, o propósito dele é uma disciplina espiritual. Que não é que você vai obrigar a Deus para fazer aquilo que você quer. O jejum é colocar Deus no centro da sua vida. O que Esther fez com esse jejum e oração? Ela tirou todos os planos, todas as estratégias humanas que ela poderia usar. Ela silenciou todos os barulhos para ouvir a voz de Deus, tá? Então, o jejum e a oração, ele destravou a mente e o coração de Esther para agir com sabedoria. E aí a gente precisa entender o seguinte, a nossa luta ela não é com grito e ela não é com arma de sedução. A nossa batalha ela é vencida com armas espirituais. É por isso que Esther, ela orou, tá? Ela orou e jejuou, porque ela entendia que ela estava no meio de uma batalha. Esther estava lutando pela vida de uma nação inteira. Então, para respostas estrondosas, eu preciso de medidas drásticas. Então, Esther, ela decidiu pagar um preço em jejum e oração. Pri, no jejum eu posso beber água ou não bebo água? Depende do jejum que você está fazendo. Existem vários jejuns na Bíblia. O de Esther, o que Jesus fez, o jejum de Daniel. Cada um deles, tá? Eram coisas com identidade, como é que eu posso dizer? Com propósitos específicos e maneiras específicas de se fazer. Inclusive, no livro do mês do Clube do Livro, ele tem um capítulo só sobre jejum, que é o livro esse aqui, ó. O livro que a gente leu em janeiro, no nosso Clube do Livro. Já fica a dica aí, você que estava me perguntando livros que você indica, todos os que estão na lista do Clube do Livro. Vou botar lá nos stories a lista para vocês baixarem, tá? Então, existem vários tipos de jejum. Esther escolheu um, foi lá e avançou. Próxima coisa, Esther, ela agiu com sabedoria e submissão. Ela não chegou pro marido dela dizendo assim, batendo na porta, dizendo, ei, tô com um problema, você tem que resolver o meu problema. Esther, ela não chegou lá dando ordem no povo, fazendo tudo que ela queria. Ela pensou, Deus dá a estratégia para ela. Ela fez um jantar. Gente, quem é que vai pensar em fazer um jantar e convidar quem quer matar você, a sua família todinha e o seu povo todinho? Esther usou essa estratégia. A estratégia dela foi usada com sabedoria, com o favor de Deus. E com isso, Pri, o que Esther, ela conseguiu? Ela conseguiu, com a ajuda, com o discernimento dado por Deus, trazer livramento para todo o povo. Vai, Pri, eu quero saber como é a história. Vou deixar você na curiosidade para você ir lá e ler o livro de Esther. E aí, eu quero perguntar para você o seguinte, o que é que você já tem nas mãos e que você precisa se posicionar? É dentro do seu lar? É se posicionar, por exemplo, como a gente falou lá no começo, cuidando melhor de você, da sua aparência, da maneira como você se veste? Não, Pri, isso aí tá ok. Será se o seu posicionamento, aquilo que você precisa agir diante de Deus, é no seu trabalho, é na sua vida espiritual? Ai, Pri, como é que eu vou saber? O Espírito Santo que mora dentro de você, que fala com você, ele vai te dar essa resposta. O que eu tô aqui para dizer para você é o seguinte, todas nós nascemos com um propósito. Deus, ele não investe o tempo dele criando nem gente com defeito, nem pessoas à toa, tá? Deus, ele nos criou com um propósito. Ninguém foi criado, foi jogado, né? Nasceu sem a autorização de Deus. Deus, ele emite, ele libera decretos na vida de cada pessoa. Só que você só vai conseguir viver o seu propósito, aquilo que Deus tem para você, quando você tiver um relacionamento íntimo com Deus. Quando você ouvir a voz de Deus, principalmente através da palavra, e obedecer. Pri,
Como que eu faço para ouvir a voz de Deus na palavra? Eu leio e eu não entendo. Eu observo e eu não sei como é que eu tenho que agir. Como é que eu faço? Para isso que eu fiz o meu curso Mapa da Fonte. Para ajudar você que quer entender, ouvir a voz de Deus através da Bíblia e quer colocar em prática, tá? Então, se você quiser entrar no Mapa da Fonte, ele está com inscrições abertas, tá bom? Então é isso, vamos fazer o nosso print da aula de hoje, tá certo? E presta atenção, não dá para viver o nosso propósito sem posicionamento e sem sair da zona de conforto. Se você sair daqui da aula de hoje com isso aí na sua cabeça, já vai ajudar muito, tá bom? Quem não conseguiu anotar uma das chaves, eu vou colocar um post com elas mais tarde, tá bom? Combinado? Bora lá fazer o print, que eu tenho mais um negócio para falar com vocês. Printou? Compartilha o print dos seus stories, presta atenção. Entra nos nossos grupos, tá? De alunas para você receber os avisos do Florescer. Já tem coisas que eu vou liberar para vocês ainda no final de semana, avisos, coisas importantes para vocês receberem. Então não deixe de entrar no grupo. E segunda-feira, 7h07, eu encontro vocês aqui pra gente começar a nossa jornada do curso Florescer, tá bom? Então, um beijo, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e que você viva plenamente a sua identidade e o propósito que Deus desenhou pra você, tá bom? Beijo, Deus abençoe.